Reviravolta, Gabigol encaminha sua renovação. Vence, mas não convence. Torcedor vira herói e a gente vai falar sobre tudo isso aí, sobre os erros do Tite e os acertos também, né? Meus amigos, estou chegando cheio de informação, cheio de notícia importantíssima do Flamengo. Peço a você que taque o dedo no like, depois se inscreve, lembrando que não custa nada, é de graça. Se você conseguir ajudar, só clicar no like aí, você ajuda muito. Vou deixar também um QR Code para você comprar sua camisa do Flamengo com desconto. Isso mesmo, tem vários acessórios. Você vai comprar e parcelar, vai presentear quem você ama e ainda vai ficar bonito na foto. E lembrando, flamenguista de verdade tem que ter sua camisa. Só apontar a câmera do celular aí e comprar. Abençoado Flá, seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão malvadão, que tá ganhando tudo e vai ser campeão na raça, na fé. E se você acredita, se você põe fé, comenta aí, vamos que vamos. Meus amigos, a situação é a seguinte: torcedor, né, é o Ed e o Eric, os dois que tiraram a foto com a bola lá. Após o Gabigol isolar a bola para a arquibancada, o torcedor tirou a selfie e jogou a bola de volta. Ele nem olhou para o campo, só jogou. A bola foi parar na pequena área, na grande área, e o Cebolinha vinha para fazer o gol. O zagueiro lá, não sei se foi zagueiro ou lateral do Criciúma, chuta uma bola na outra, achando que tá jogando sinuca. E aí, isso aí não pode, o juiz dá pênalti. O que aconteceu? Gabigol bateu e converteu. Lembrando, na mesma partida que o Pedro tinha perdido um pênalti, Gabigol vai e converte. Ou seja, mesmo na pressão, o Gabigol continua sendo Gabigol. E aí, agora nós vamos entrar nos detalhes aí. Muita gente cravando que o gol foi irregular, foi comédia, foi cômico. Não, cômico, engraçado aí, o principal é o absurdo, é um jogador não saber as regras do futebol. Houve uma interferência no lance do gol, isso aí gera, né, tiro livre indireto, dentro da área, é pênalti. O juiz estava certo, marcou, foi um gol inusitado, sim, foi um gol raro, foi um lance raro, aliás. Eu nem sei se já houve um lance parecido. Eu sei que já houve aí, né, um jogo do Tupi pela Série C. Tupi ia se classificando, o jogador do Tupi ia fazer o gol, o massagista entrou e catou, não, né, virou goleiro, ele catou e acabou que nisso aí o Tupi foi eliminado, que era para ser a mesma situação agora aí, né, ter dado pênalti a favor do Tupi. Mas naquela época é errado, isso aconteceu em 2016 e ficou por isso mesmo. Tupi, time pequeno, coisa e tal. Mas no lance do Flamengo, o juiz ele nem pensou duas vezes, já deu pênalti, o VAR nem interferiu porque ele tinha toda a razão. O Gabigol fez o gol heróico, e aí com isso, o que aconteceu? Gabigol encaminha sua renovação. Por quê? Porque o Gabigol, ele é cheio de polêmica, cheio de problema. Esse campo dele é horrível. Teve a situação com a camisa do Corinthians, teve situação de show após a eliminação da Libertadores, teve situação aí que está repercutindo até hoje, que é do antidoping aí, que ele foi ignorante, recusou a fazer o antidoping, depois fez, criou um monte de polêmica, isso aí está dando um maior problema até hoje. Mas, como jogador, não tem o que falar, né? O cara chega, o cara resolve, o cara tá na má fase, mas quando ele entra, ele incendeia a torcida incendeia os jogadores. O Pedro tá numa bela fase, mas o Pedro não consegue ali ganhar o holofote com a torcida, não consegue inflamar a torcida. Então os dois teriam que jogar juntos, ou pelo menos tá sempre um ali entrando no lugar do outro. O Tite tinha que encaixar os dois ali, que assim funciona muito bem. E com isso aí ele praticamente encaminha sua renovação. Por quê? Porque a torcida é que faz o time. E a torcida quer. Lá na presidência do Flamengo, lá, o Landim, não quer ele nem pintado de ouro. A maioria dos representantes também não querem. Só que a maioria já saiu do Flamengo para poder disputar a eleição, coisa e tal. E dos que queriam ele ali era só o Marcos Braz, que não entende nada de futebol, mas queria. Então, praticamente ele vai renovar com o Flamengo, galera. Tá próximo de renovar. Por quê? Porque é um jogador importante. Ele quer ficar no Flamengo. Depois que ele fez o gol, foi para a rede social, lá mostrou seu amor pro Flamengo. Ele sabe que está aberto, que pode ir para outro clube. E quando ele foi entrevistado ali, ele falou que ele precisa de mais tempo em campo. Se tiver mais tempo, que
ele vai mostrar, vai trazer resultado. É um cara que dedica muito no treino. E falou também que é muito difícil hoje ele ser titular, porque o Flamengo tem um time cheio de jogador bom. Então ele reconhece que ele não é reserva à toa, mas ele está brigando e está lutando pelo seu espaço. Isso é muito bom para o Flamengo. Então o Flamengo, aí o Tite, tem que rever seus conceitos e dar mais oportunidade. Lembrando que a gente está perdendo Matheus Gonçalves agora para o Bragantino. Está praticamente vendido. O negócio já está praticamente selado aí. Eles ofereceram 5 milhões por 50% e agora aumentaram para 6 milhões de euros. O Flamengo sinaliza bem essa proposta e deve vender. Por quê? Porque o Tite não aproveita o jogador. O Tite pode fazer 5 substituições por jogo, mas ele geralmente sempre faz as mesmas substituições. Ele tem uma fila. Hoje, o melhor zagueiro que a gente tem chama Léo Ortiz. Léo Ortiz consegue sair da zaga jogando, consegue ligar, fazer ligação, coisa que o Fabrício Bruno, por exemplo, não consegue. O Davi Luiz consegue, mas o Fabrício Bruno não consegue. E o Tite não põe simplesmente porque tem a fila. Quando ele vai pôr, ele põe o Léo Pereira. O Léo Pereira também é bom. Mas quando a gente tem um jogador que está à frente dos outros e foi contratado a peso de ouro como o Léo Ortiz, teria que colocar. Então o Tite, com esse sistema dele aí, a gente teve uma partida ontem onde a gente venceu e não convenceu. Então o torcedor lá virou herói. Gabigol cavou aí, né? Praticamente encaminhou sua renovação, que ainda está difícil, mas já começa a clarear. Se ele continuar entrando e trazendo bons resultados, o Flamengo vai ter que renovar, a diretoria vai ter que aceitar a renovação. Agora, a nossa sequência é muito difícil. Nós vamos fazer 7 jogos em 22 dias. Vai ser muito difícil. Vai ser Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Jogos decisivos na Libertadores e na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil a gente pega o Palmeiras, que querendo ou não, apesar da gente ir lá na casa deles mandar muito bem, mas o Palmeiras é sempre difícil de enfrentar. Um vai ficar pelo caminho, então já vai ter um tropeço aí. Outro detalhe, pela Libertadores a gente pega o Bolívar em casa, no Maracanã, e depois a gente vai para a altitude, que é muito difícil jogar na altitude. Nesse jogo passado que a gente teve com o Bolívar na altitude, a gente poderia ter ganhado, mas o Tite poupou alguns jogadores e isso atrapalhou muito. Poderia até ter empatado. Dessa vez, ele não deve poupar ninguém, o Flamengo deve entrar, tem que ganhar bem no Maracanã, e quando chegar lá, para tentar pelo menos o placar mínimo para trazer o resultado. Mas a sequência é muito difícil. Já imaginou que o Flamengo pode ficar de fora das duas competições e só ter o brasileiro daqui para frente? Corremos esse risco. Então é bem complicado. Outra situação, tem as questões aí da eliminatória da Copa do Mundo das seleções. Então vai desfalcar o Flamengo aí, a gente sabe que vai perder muito jogador para o Uruguai. Com a provável punição que o Matias Vinha vai ter, ele não deve ser mais convocado esse ano. Mas outros jogadores como Varela, De La Cruz e o Arrascaeta, que ontem deu aquele passe genial, o Pedro, deve ficar de fora. Então o Flamengo, que até agora não contratou ninguém, está vendendo os poucos jogadores que tem. Jogador bom, que é esse Matheus Gonçalves, está vendendo para tentar contratar o Claudinho. Matheus Gonçalves, 19 anos. Tem habilidade, tem qualidade. Por que não segura o jogador então, em vez de ficar tentando buscar o Claudinho, que já está com 27, e é uma contratação quase que impossível. Porque o Zenit já está tentando renovar com o jogador. O salário do jogador que era 1.200.000 por mês, já está chegando na casa de 2 milhões. Como é que o Flamengo vai cobrir isso? Como é que o Flamengo vai trazer um jogador a esse preço? Então tem tudo isso. E se ele chegar agora, ele vai ser reserva. Só vai ser titular quando o Arrascaeta for para a seleção. Lembrando, mesmo que o Arrascaeta esteja mal, o Tite não vai tirar o Arrascaeta para colocar o Claudinho, não. Não se iluda com isso, não. O Tite tem a fila dele, ele respeita fielmente. Então, a situação não é fácil. E a gente aí, né, fica na torcida, ansioso, mas não sabemos o que vai acontecer. Então é isso aí, meus amigos. O Flamengo, que não contratou ninguém, perdeu recentemente. Está praticamente perdido aí o Marcos Antônio da Lazio por incompetência do Marcos Braz, que nem sequer encaminhou uma proposta de verdade. Ficou conversando com o jogador e esqueceu que quem manda é o time. E aí o São Paulo foi lá, deu o chapéu no Flamengo e está levando o Marcos Antônio. Claudinho, uma contratação muito difícil. Lucas Paquetá, quase impossível, porque o time dele, além de ter muito dinheiro, que é o West Ham, deseja continuar com o jogador. E se o Flamengo contratar, ele corre o risco daqui a uns dias ele ser punido e o Flamengo ficar sem um jogador. Pagar caro um jogador sem ter aí o jogador para poder jogar. De repente ele vai ser banido do futebol. Corre esse risco. E o Flamengo está lá sendo enfático, tentando contratações que no final não vai dar em nada. Lembrando que já chegamos a falar em Oscar, que acabou renovando até por mais um mês com o Xangai Porte. O contrato dele se encerraria em novembro.
Como o campeonato lá se encerra em dezembro, ele renovou mais um mês, vai ficar até dezembro lá. Depois de poder sair de lá, ele pretende ir para Arábia, Europa ou Estados Unidos. Brasil, última opção. Se ninguém lá quiser, ele vem para o Brasil. Aí quando ele vier para o Brasil, segundo fontes aí, tem um acordo de cavaleiro, que parece não valer nada, porque ele já tinha dado esse acordo quando ele saísse da China. Agora ele já mira outros mercados para depois vir. Complicado, né? Aí tem a situação do Danilo. Também todo mundo falando, Danilo vem, Danilo vem. O que aconteceu? O Danilo quer ficar mais um ano na Europa. Ele quer permanecer na Juventus por mais um ano. Ele tem contrato mais um ano. E quando ele sair da Juventus, ele vai estudar o mercado europeu, não conseguindo nada na Europa e nem na Arábia. Aí ele pode pintar no Brasil. Mas aí já pode ser tarde. Então o Flamengo, que ano que vem disputa o Super Mundial, quer fazer uma campanha boa, uma campanha bonita. Se não se reforçar, o Flamengo não vai passar nem na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Porque ontem vencemos, mas não convencemos. O jogo foi de raça. 3 jogadores ali mudaram a cara do jogo. Primeiro tempo, o Criciúma amassou o Flamengo saiu atrás. Depois do segundo tempo, com as mexidas, a entrada de Matias Vinha deu uma cara nova ao Flamengo. O Luiz Araújo, quando ele começa a titular, ele não joga bem, mas quando ele entra muito bem, deu outra mudança. Cebolinha, que ainda está pegando o ritmo, foi o melhor em campo ali, o que mais jogou. O Gabigol criou aquele entusiasmo com a torcida, e a pressão da torcida ajudou, né? Até que saiu o gol, teve essa ajuda da torcida. E o Pedro também, que fez um golaço, um belo gol, né, com a ajuda ali do Arrascaeta, que deu um passe ali fenomenal. Mas tirando isso, os outros jogadores estiveram bem abaixo. Davi Luiz estava mais ou menos. Fabrício Bruno não estava bem, mas o Tite não tirou. O Wesley está com muita vontade, mas poderia ter substituído logo de cara no segundo tempo pelo Varela. Ia dar um gás novo ao time, ia dar uma outra cara. O Gerson estava mal demais, não substituiu. Eric Pulgar, ainda depois que voltou da seleção, não conseguiu pegar seu ritmo normal. Mas o Tite tem a famosa fila dele, e essa fila ele não pula ninguém, galera. Então é complicado. Mas a gente que é torcedor 24 horas. A gente não pode se abalar perante isso e tem que cobrar. Como é que a gente cobra? Comentando nos vídeos aí. Tudo quanto é vídeo que você vê que fala do Flamengo, você vai lá e deixa um comentário. Isso vai repercutir, isso vai fazer pressão. Quanto mais voz a gente tiver, mais pressão a gente vai fazer na diretoria. E o Flamengo, que tem dinheiro, não contratou ninguém. O Vasco contratou. O Botafogo contratou. O São Paulo contratou. Ainda deu chapéu no Flamengo. O Palmeiras contratou. O Bahia contratou. O Atlético Mineiro está contratando. O Internacional está contratando. Todo mundo está contratando. Só o Flamengo que não está contratando. E o Flamengo precisa. O elenco do Flamengo é bom? É. Mas é um elenco que tem vários problemas crônicos aí de contusão. Cebolinha é muito bom jogador, mas machuca direto. O Bruno Henrique está machucado. Talvez volte na próxima partida. O Arrascaeta machuca com frequência. O Ayrton Lucas machuca com frequência. Davi Luiz, Léo Pereira costumam aí também estar sempre envolvidos em contusões. Ou seja, o Alan nem se fala, machuca um atrás do outro. E o Flamengo não está repondo esses jogadores. Então o Flamengo tem que ser mais enfático e trazer jogadores, senão a gente vai passar raiva. E não é isso que a gente quer. Senão a gente já sabe, os rivais vão vir em cima. O que adianta a gente ter o maior faturamento, mas não ganhar título? O Flamengo tem que visar o título, tem que ganhar. Esse ano a gente tem 3 competições e agora em agosto, finalzinho de agosto para setembro, a gente pode ficar fora de tudo. E se isso acontecer, olha a tragédia. Então, vamos aí acreditar que bons momentos surgirão e que o Flamengo vai conseguir ser campeão. Tá? Deus não é que se inscreve. Abençoado Flá. Aqui é mais Flamengo. Tamo junto. Forte abraço e fui. Valeu, galera.